Fala aí pessoal, bom dia GP, tudo bem? Vou mostrar a hora no relógio aqui, vamos ver se vai dar pra ver. 2h30 da manhã. É mole, é brincadeira, como dizia o outro. E hoje começa a Copa do Mundo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre esse evento maravilhoso que começa aqui na Rússia. Embora a gente esteja com os olhos em Le Mans, putz, vai dar Toyota, hein? Vocês viram nos treinos? 2 segundos mais rápido que todo mundo, que o resto da P1. Só não ganha se quebrar. Mas vamos deixar para falar de Le Mans depois da corrida, né? Eu queria falar um pouquinho sobre Brasil, seleção brasileira, porque eu acabei de voltar lá da Praça Vermelha, onde está uma festa linda, incrível, de torcidas e torcedores, principalmente de países latino-americanos, sul-americanos, não, latino-americanos, né? Tem muito mexicano também, peruanos, incrível, vocês vão ficar loucos com os peruanos nessa Copa do Mundo, vocês vão ver. E a gente vê poucos brasileiros. E eu queria falar um pouco sobre essa história da camisa amarela, de torcer para o Brasil, da obrigação que muita gente acha que a gente tem no Brasil de torcer para a seleção. Gente, ninguém tem obrigação de torcer para a seleção nenhuma, para começo de conversa. Né? Patriotismo, misturar patriotismo com futebol é uma bobagem. Como escreveu Samuel Johnson, famoso escritor e pensador inglês do século XVIII, o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Embora o contexto dessa frase dita no século XVIII não fosse exatamente o patriotismo como a gente define hoje. Tinha mais a ver com um partido patriota, né, inglês. Mas vale, a frase vale. Porque não torcer para a seleção brasileira não significa que você não gosta do seu país, não gosta do Brasil. É uma questão de se sentir representado. Eu, por exemplo, não torço para a seleção brasileira há muito tempo. A última que eu torci muito foi a de 82. 86 também, por conta daquela geração que eu acho que merecia um título, merecia uma Copa. Mas quando a gente começa a conhecer as pessoas que militam no futebol, que se dão bem, né, com uma conquista de uma seleção brasileira, os oportunistas, os que se aproveitam, os que se apropriam de uma vitória, a gente perde um pouco o encanto. Então eu não me sinto obrigado a torcer para uma seleção brasileira, nem torço contra, nem a favor. Eu torço muito a favor de um grande evento e de times ou seleções de países com menos tradição que tem algumas alegrias, porque é legal. E eu não sei se o povo brasileiro hoje se alegra com a seleção brasileira, sinceramente. Ainda mais depois dos acontecimentos dos últimos 2 anos e meio, 3, aliás, desde a Copa de 2014, né? Uma parcela da população brasileira se apropriou da camisa amarela e nas manifestações que levaram ao impeachment da Dilma Rousseff, essas camisetas da seleção acabaram representando essa porção da população brasileira que se alimenta do ódio, nutre uma raiva danada de gente pobre, do Lula, do PT e tudo mais. Enfim, a questão está politizada? Tá politizada. Não é que torcer para a seleção brasileira hoje seja torcer ao lado né, seja ser um golpista, seja ser um coxinha. Não é bem isso. Eu acho que as pessoas têm o direito, claro, óbvio, de torcer para quem quiser, de torcer para o Brasil, pessoas de todas as classes econômicas, sociais, políticas, mas que ficou associada a camisa amarela a essa atrocidade que se fez no Brasil, que se cometeu no Brasil, ficou. Então acho que tem muita gente que gosta da seleção. A gente já viveu momentos terríveis, né, na década de 70, na Copa de 70, por exemplo. O regime militar usou claramente a seleção brasileira a seu favor, a Copa do Mundo, o título. E mesmo assim, as pessoas de esquerda, as pessoas que combatiam o regime, torceram para a seleção. É assim, não tem problema nenhum gostar de um time de futebol, problema nenhum. Mas que tem muita gente que não vai torcer, ou que não vai pelo menos vestir essa camisa amarela, não vai. Não vai porque ela ficou estigmatizada, de verdade. E para limpar essa imagem vai demorar bastante tempo. Mas você é petista, você é de esquerda. Sim, eu sou petista, sou de esquerda desafio qualquer um a questionar isso, a contra-argumentar diante dessa história, né? Quem foi para a rua de camiseta amarela da CBF nos últimos 2 anos foi para destruir o país, e destruiu, entendeu? E é difícil dissociar
essa camisa amarela da camisa da seleção brasileira. Mas eu dissocio. Eu não torço para a seleção brasileira por uma questão muito pessoal. Não ligo muito, né? Futebol eu torço para portuguesa, o resto não me importa, sinceramente. Mas eu gosto muito do evento, gosto muito da Copa. A Copa é um negócio muito gostoso, muito bacana. Ver hoje à noite lá gente do mundo inteiro se divertindo, se abraçando. A gente olha isso, como viu no Brasil na Copa de 2014 também, a gente olha isso e fala assim, putz, o mundo podia ser bem melhor, né? O mundo podia ser assim o tempo inteiro. Não é, mas enfim. Que seja uma grande festa, como é a cada 4 anos. Que quem quiser torcer para o Brasil, que torça. Que quem ficar mais ou menos assim por causa da camisa amarela, não vista a camisa amarela, mas torça para a sua seleção, para a seleção brasileira, não tem problema nenhum. Você pode simpatizar com um jogador, com um técnico, com a própria seleção, né? A única coisa que não se deve misturar é pátria com o esporte, com o futebol. Ainda mais no caso do Brasil, né? Eu acho que alguns países até podem. Eu vejo, por exemplo, nos peruanos aqui, nos panamenhos, enfim, os iranianos, eles se sentem representados pela seleção do seu país. Agora, falando sério, gente, dá pra gente olhar para essa seleção brasileira e dizer que nós, o Brasil, está sendo representado, o povo brasileiro está sendo representado por esses jogadores? Não, nem pro bem nem pro mal. Não estou criticando os jogadores. Mas a questão é outra, a questão é a seguinte: quem é o povo brasileiro para ser representado por alguém? Essa que é a grande questão. Então, torcer para a seleção brasileira hoje é uma questão de simpatia, né? No máximo, empatia, talvez. E não tem nada a ver com pátria, beleza? Boa Copa para todo mundo, bom dia GP.